Seja bem-vindo ao mundo marcial. Aqui, você não treina para estética. Você treina para resistir quando alguém tenta te quebrar. Existe uma força que não aparece no movimento, mas define o combate. Uma força construída na imobilidade, na tensão e no controle absoluto. Os monges Shaolin entenderam isso há séculos. Eles não treinavam apenas para atacar, mas para sustentar, resistir e dominar. E é exatamente aqui que entram os exercícios isométricos, um tipo de treino que desenvolve uma força silenciosa, mas brutal. Uma força que não depende de velocidade, mas de controle absoluto. A prancha, ou plain hold, é um exercício isométrico onde você mantém o corpo alinhado sob tensão constante, ativando abdômen, costas e ombros. Mas por trás dessa aparente simplicidade existe um dos fundamentos mais importantes da força marcial, a integridade estrutural do corpo. Quando você sustenta a prancha corretamente, não está apenas trabalhando o abdômen. Você está treinando o corpo inteiro para funcionar como uma unidade sólida, sem pontos fracos. O core atua como centro de transmissão de força entre membros superiores e inferiores. Se ele falha, toda a sua força se dissipa. Na luta, isso é decisivo. Um core fraco faz com que você dobre sob pressão, perca equilíbrio ao ser empurrado ou seja facilmente derrubado. Já um core forte permite absorver impacto, resistir à força do adversário e manter a posição mesmo em situações críticas. Os monges Shaolin sempre treinaram esse princípio. Para eles, o corpo precisava agir como uma estrutura única, estável e inquebrável. Sem essa base central, qualquer técnica perde eficiência. A prancha não é apenas um exercício, é o início do controle total do corpo. O wall sit, conhecido como agachamento na parede, consiste em sustentar o corpo em posição de agachamento sem movimento, mantendo as pernas sob tensão constante. Esse exercício desenvolve resistência muscular profunda, principalmente nos quadríceps, glúteos e estabilizadores do quadril. Diferente de repetições, aqui o foco é o tempo sob tensão, ensinando o corpo a suportar esforço contínuo sem colapsar. No combate, isso se traduz em base. Base é tudo. É o que define se você permanece de pé ou vai ao chão. Durante um clinch, uma tentativa de queda ou uma troca de força direta, quem tem pernas mais resistentes sustenta a posição por mais tempo e impõe o ritmo da luta. O wall sit treina exatamente essa capacidade. Não ceder, não subir, não fugir da pressão. Os monges Shaolin valorizavam profundamente esse tipo de resistência. Eles mantinham posturas por longos períodos para fortalecer não apenas os músculos, mas a mente. Porque segurar posição sob dor e fadiga é tanto físico quanto mental. Pernas fortes sustentam o corpo. Mente forte sustenta as pernas. O dead hag, ou ficar pendurado na barra, trabalha principalmente a força de pegada, ombros e antebraços. Parece simples, mas rapidamente se torna um teste brutal de resistência. A pegada é um dos elementos mais negligenciados no treino comum, mas nas artes marciais ela é decisiva. Segurar, controlar, puxar, travar, tudo começa pelas mãos. Se sua pegada falha, você perde o controle do adversário. O dead hag fortalece não apenas os músculos, mas também os tendões e ligamentos da mão e do antebraço, criando uma resistência que vai além da força momentânea. Ele ensina o corpo a manter tensão por tempo prolongado, exatamente como acontece em uma luta real. Os monges Shaolin davam enorme importância ao fortalecimento das mãos. Eles entendiam que o domínio físico começa pelo contato. Quem controla o contato, controla a luta. E esse controle começa na pegada. O push-up hold, ou flexão isométrica, consiste em manter o corpo parado no ponto mais difícil do movimento, onde a tensão muscular é máxima. Esse exercício elimina qualquer ajuda de impulso ou velocidade. Aqui, é apenas força pura sendo sustentada. Peito, ombros, tríceps e core trabalham juntos para manter o corpo estável, sem colapsar. No combate, isso representa a capacidade de empurrar e travar o adversário. Em situações de clinch ou controle de distância, você precisa manter força constante, sem depender de movimentos rápidos. É força aplicada de forma contínua. A isometria nesse ponto recruta fibras musculares de maneira progressiva, exigindo cada vez mais do corpo à medida que o tempo passa. Isso desenvolve resistência e controle sob fadiga, algo essencial em uma luta prolongada. Os monges Shaolin treinavam exatamente esse tipo de força, sustentada, controlada e eficiente. Não era sobre explosão momentânea, mas sobre manter a pressão até o adversário ceder. O wall push, ou empurrar a parede, é um exemplo clássico de força isométrica máxima.
Você aplica toda a sua força contra algo que não se move, criando uma contração total do corpo. Esse tipo de exercício ensina o corpo a gerar força real, sem depender de movimento. É o oposto da força estética. Aqui, o foco é ativar o máximo de fibras musculares ao mesmo tempo, criando uma conexão direta entre mente e músculo. No combate, isso é essencial quando você enfrenta resistência total. Empurrar um adversário que não quer sair do lugar exige exatamente esse tipo de força, contínua, intensa e direcionada. Os monges Shaolin utilizavam métodos semelhantes, aplicando força contra objetos fixos ou mantendo posições sob tensão extrema. Eles treinavam o corpo para produzir força mesmo quando não há deslocamento, porque sabiam que a luta real raramente permite movimentos livres. O Horstens, ou postura do cavalo, é uma das bases mais tradicionais do treinamento Shaolin. Consiste em manter uma posição baixa, com as pernas afastadas e o corpo estável, por longos períodos. Esse exercício desenvolve força nas pernas, resistência no quadril e estabilidade estrutural. Mas mais do que isso, ele ensina o corpo a permanecer firme sob desconforto extremo. No combate, isso se traduz em uma base sólida, difícil de quebrar. Um lutador com boa base não é facilmente derrubado, não perde equilíbrio com facilidade e consegue gerar força a partir do chão. O Horstens é considerado a raiz da força marcial porque tudo começa pela base. Sem base, não existe equilíbrio. Sem equilíbrio, não existe técnica. Os monges Shaolin utilizavam essa postura como um dos pilares do treinamento. Eles sabiam que antes de aprender a atacar, era necessário aprender a permanecer firme. O Tawol Hang Hold, ou pendurado na toalha, é uma evolução do Dead Hang. A diferença está na instabilidade da pegada. Ao invés de uma barra fixa, a toalha exige que os dedos trabalhem de forma independente, se ajustando constantemente. Isso aumenta drasticamente a ativação muscular e exige controle muito maior da mão e do antebraço. No combate, nada é estável. O adversário se move, reage, escapa. A pegada nunca é perfeita. Esse exercício simula exatamente essa realidade. Ele desenvolve força funcional, resistência e controle fino, tornando sua pegada mais adaptável e eficiente. Não é apenas força bruta, é controle sob instabilidade. Os princípios Shaolin sempre buscaram isso, preparar o corpo para situações reais, não ideais. O Hand Open Hand Close, ou abrir e fechar a mão, trabalha diretamente os músculos dos dedos, tanto na contração quanto na extensão. Mas existe um detalhe que transforma esse exercício em algo realmente poderoso: o tempo sob tensão. Ao fechar a mão, você deve apertar com força máxima e segurar por 3 a 5 segundos. Em seguida, ao abrir, estique completamente os dedos e segure também por 3 a 5 segundos, criando força tanto na contração quanto na abertura. A maioria das pessoas treina apenas a força de fechar a mão, mas ignora a abertura. Isso cria desequilíbrio e limita o controle. Esse exercício corrige isso, fortalecendo toda a estrutura da mão de forma completa e funcional. No combate, os dedos são o ponto final da força. Eles são responsáveis por manter a pegada, controlar o adversário e aplicar pressão. Se eles falham, toda a cadeia de força falha junto. Além disso, esse exercício melhora o controle neuromuscular, aumentando a precisão dos movimentos e a resistência da mão ao longo do tempo. E ao segurar cada fase por alguns segundos, você ensina o corpo a sustentar força, não apenas gerar força, o que é essencial em situações reais. Outro ponto fundamental: esse exercício também fortalece a execução do impacto do soco. Uma mão mais forte e bem condicionada permite fechar o punho com mais firmeza no momento do contato, transferindo melhor a força e reduzindo o risco de lesão. Os monges Shaolin entendiam profundamente a importância das mãos. Eles treinavam dedos, punhos e antebraços até níveis extremos, transformando a mão em uma ferramenta completa de combate. Força, controle e resistência concentrados no ponto mais crítico do contato. O Finger Push-Up Hold, ou flexão nos dedos isométrica, consiste em sustentar o corpo na posição de flexão apoiando-se apenas nas pontas dos dedos, mantendo o corpo alinhado e sob tensão constante. Esse exercício é extremamente avançado e exige força real nos dedos, mãos, punhos e antebraços. Diferente da flexão tradicional, aqui a carga é concentrada em estruturas muito menores, o que obriga o corpo a desenvolver resistência e controle muito mais refinados. Na luta, isso se traduz em uma pegada mais forte, maior controle no contato e capacidade de aplicar força com precisão. Os dedos deixam de ser apenas um apoio e passam a ser uma ferramenta ativa de controle. Além disso, esse exercício fortalece tendões e ligamentos,
algo essencial para evitar lesões e aumentar a durabilidade da mão em situações de combate. A isometria nessa posição ensina o corpo a sustentar carga em pontos críticos, exatamente como acontece ao segurar, pressionar ou travar um adversário. Os monges Shaolin são conhecidos por esse tipo de treinamento. Eles utilizavam variações de flexões nos dedos para fortalecer as mãos de forma extrema, desenvolvendo controle, resistência e precisão. Não era apenas força bruta, mas domínio total da estrutura da mão. Esse é um exercício que representa o nível mais alto do controle isométrico aplicado ao combate. Não é apenas sobre sustentar o corpo. É sobre transformar os dedos em uma extensão da sua força. Os monges Shaolin construíram esse tipo de força na disciplina, na repetição silenciosa e no controle absoluto do próprio corpo. E é exatamente isso que esses exercícios desenvolvem em você. Uma força que não depende de movimento, mas de resistência, controle e consistência. Se você quer ir além do comum, precisa treinar diferente da maioria. Precisa desenvolver controle, resistência e disciplina. Se gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Até o próximo vídeo.